Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu sou proprietário da Gepper Sistemas e eu venho através desse vídeo explicar a diferença entre dois sistemas que nós comercializamos aqui na empresa. O primeiro é o sistema Gransoft, o sistema que você instala no seu computador. E o segundo é o Gransoft Web, o software que você acessa através de um browser, desde que você tenha, claro, uma conexão com a internet. O objetivo desse vídeo é explicar as particularidades entre esses dois sistemas para que você, empresário, possa escolher qual o software que vai atender melhor às necessidades da sua empresa. Bem, primeiramente, vamos explicar conceitos de sistemas desktop, que é aquele sistema que você instala no seu computador, e sistemas web. Sistemas desktop são softwares que são desenvolvidos para serem instalados no computador. O bom desses sistemas é que eles aproveitam toda a performance da máquina, ou seja, se você tiver um computador com uma boa performance, com um bom processador, ele vai te entregar um sistema muito mais rápido. E esses sistemas também são desenvolvidos para sistemas operacionais específicos. No caso do Gransoft, que é o sistema que você instala, ele é desenvolvido para Windows, então ele só funciona em computadores que têm o Windows instalado. Para você trabalhar com sistemas desktop na sua empresa, você tem que criar uma rede. O que seria essa rede? É uma forma de fazer com que todos os computadores se comuniquem entre si. A gente seleciona um computador que nós chamamos de servidor. E nesse computador nós fazemos a instalação de um programa que é o banco de dados. Isso vai fazer com que todas as informações que são lançadas nos terminais, elas sejam armazenadas dentro do servidor. Então, faço um orçamento, faço uma venda no computador, faço um lançamento financeiro, eu consigo acessar essa informação de qualquer computador, desde que, claro, estejam dentro da mesma rede. Essa rede, ela pode ser ou cabeada ou pode ser uma rede acessada através de Wi-Fi de um roteador. Quem vai determinar isso é o seu técnico de redes, é a pessoa que vai projetar a rede da sua empresa. Redes cabeadas geralmente são mais eficientes, porque permite com que você possa conectar máquinas em diferentes pontos dentro da sua empresa. Então você, por exemplo, tem a sua produção, que fica distante do showroom, por exemplo. Então você consegue passar o cabo de rede até a produção e você não tem essa perda de conexão. Já a rede que ela funciona pelo Wi-Fi, o ideal é que todos os computadores que estão conectados a essa rede estejam próximos do roteador. Se você trabalha, por exemplo, numa sala, num showroom, um espaço pequeno, onde as máquinas estão próximas a um computador, você pode utilizar normalmente, tranquilamente, um roteador Wi-Fi. O importante é que você tenha uma rede e que os computadores se comuniquem sem nenhum tipo de problema. O seu banco de dados, o servidor, ele tem que estar fisicamente dentro da empresa. Isso, por um lado, traz uma sensação de segurança para o dono da empresa, porque ele acredita que as informações não serão acessadas indevidamente, não serão roubadas, enfim. Por um outro lado, a responsabilidade de manter o backup e o servidor funcionando é da empresa. Então, qualquer problema que tiver com o computador, se ele não estiver reiniciando, se ele não estiver ligado, se acontecer, por exemplo, de um roubo dentro da empresa que levarem os equipamentos, você perde todas as informações. Então é importante que, se você utiliza o sistema desktop, você faça sempre o backup das informações que estão lá no servidor. Você, empresário, você tem que observar se esse backup está sendo feito, está sendo salvo corretamente, para que você não tenha nenhum tipo de surpresa. Então, considerando que você tenha uma rede bem estruturada, de preferência uma rede cabeada, e você tenha máquinas com uma boa performance, você vai extrair o melhor do sistema Windows, ou seja, você pode estar utilizando o sistema Windows e você não vai ter nenhum tipo de problema de lentidão, enfim, você vai ter uma boa performance e, claro, você tem que ter aí um processo de verificar diariamente, ou então de 2 em 2 dias, se o backup está sendo feito e se as informações estão sendo salvas no servidor da empresa. O problema de você trabalhar com o sistema desktop conectado numa rede interna é que você não consegue acessar essas informações quando você está fora da empresa, por exemplo. Então, para um vendedor externo que tem que ficar trabalhando na obra, ou então caso você tenha a produção em um endereço e o showroom em outro, você não consegue fazer com que as redes se comuniquem.
Porque a produção, por exemplo, vai ter a sua própria rede interna e o showroom vai ter a outra rede interna própria. Então, dificilmente você não vai conseguir fazer uma interligação entre essas duas redes. Claro que isso pode ser feito através de uma rede VPN, mas eu vou explicar isso um pouquinho mais lá no final do vídeo. O objetivo aqui é destacar a diferença entre sistemas desktop e sistemas web. Já o sistema web, ele não depende da rede interna da empresa. Então você não vai ter que fazer nenhum tipo de investimento, fazer com que os computadores se comuniquem, você não vai precisar de uma rede cabeada, porque o sistema ele vai funcionar de qualquer lugar, de qualquer computador, de qualquer sistema operacional, desde que você tenha a conexão com a internet. Isso é bom para quem trabalha com vendedores externos, ou então para quem trabalha com a fábrica num endereço e o showroom em outro, ou então, no caso, se você tem várias filiais, sendo que essas filiais estão em endereço diferente, é interessante você cogitar a possibilidade de você estar utilizando o sistema web, que ele vai te descomplicar muito. Você não vai ter que se preocupar em ter que ficar criando rede VPN, enfim. O sistema web ele foi projetado para isso. Em contrapartida, se você perde a conexão com a internet, você não consegue utilizar o sistema. E se você utiliza a rede interna, se você tem um sistema desktop utilizando uma rede interna, você consegue utilizar o sistema mesmo sem o sinal da internet. Outra vantagem também é que você não precisa instalar nada no computador. O software web ele já provê tudo. No caso do Grandsoft Web, você só instala um programa adicional que é o app para Windows, apenas para fazer transmissão de notas fiscais eletrônicas, porque ele precisa ler o certificado digital que está quando o mesmo é instalado no computador, e para fazer a impressão de etiquetas, porque ele precisa se conectar com a impressora que está local dentro da sua empresa. Outro ponto é que softwares desktop eles aproveitam melhor o que o sistema operacional da máquina pode oferecer. No caso do Grandsoft, nós temos as teclas de atalho, F1, F2, ESC. Você pode estar utilizando essas teclas de atalho sem obrigatoriamente estar utilizando o mouse. Então você tem um ganho de produtividade. No software web, você não consegue utilizar as teclas de atalho. Então você tem que esperar renderizar a informação do browser, você só utiliza o mouse para poder salvar os documentos, enfim. Nós tentamos remediar essa perda de produtividade, tentando criar algumas coisinhas diferentes. Por exemplo, enquanto que no Grandsoft Desktop você tem que ficar lançando lá as medidas da quantidade, comprimento, largura, depois um F2 lá para salvar, no sistema web você digita as dimensões da peça e o nome da peça, ele já entende aquilo ali e já salva para você. Então nós tentamos compensar a produtividade da empresa criando alguns métodos alternativos. Agora que eu expliquei a diferença entre sistemas desktop, aqueles que você instala no computador, e os computadores estão conectados através de uma rede da empresa, eu vou explicar a diferença entre Grandsoft com Grandsoft Web. O Grandsoft Web ele não é uma versão melhorada do antigo Grandsoft. Ele é um novo sistema. Nós pegamos todas as melhorias, todas as funcionalidades do Grandsoft e transformamos num sistema web. A diferença é a forma como é lançada as informações do sistema, a forma como você cria um orçamento, a forma como você salva os dados de um cliente, a forma como você faz um lançamento no financeiro. No sistema Grandsoft ele é feito de uma forma, no sistema web ele é feito de forma diferente. Nós tivemos que reformular a maneira de criar orçamentos, de salvar informações de cliente, de fazer lançamentos no financeiro, porque ele precisa ter uma interface diferente, ele precisa ter uma interface mais limpa. Quem está acostumado a utilizar o Grandsoft vai estranhar um pouco a forma de você utilizar o Grandsoft Web. Porém, a mesma forma de se trabalhar do Grandsoft Web é idêntica ao sistema Grandsoft. Algumas funcionalidades que tem no Grandsoft não foram levadas para o Grandsoft Web. São telas, por exemplo, como sugestão de pedido para o fornecedor, ou então previsão financeira. Por enquanto não foi adaptado para o sistema web, pois nós priorizamos os modos que são mais práticos, são mais utilizados, são utilizados constantemente pelas empresas. Então, tudo que foi a partir de vendas, de cadastro, tudo isso financeiro, tudo isso foi levado para o sistema web.
Outro ponto é que no sistema Grandsoft você não consegue trabalhar o estoque multi-empresas. Você até consegue cadastrar várias empresas no sistema para fazer emissão de nota fiscal eletrônica, por exemplo, ou então para lançar vendas. Porém, estoque, custo e preço não é por filial. Já o Grandsoft Web, você consegue fazer o lançamento por filial, o lançamento de estoque, custo e preço de venda. Você consegue criar tabelas e definir preço de venda para cada empresa que você trabalha. Cada filial vai ter o seu estoque específico, vai ter o custo de entrada de mercadoria e o preço de venda, que você pode definir e replicar para as filiais de acordo com o perfil de usuário que você tem dentro do sistema. A interface do Grandsoft ela teve que ser remodelada para ser acessada através de um browser. Então ela não tem tantos botões como o sistema para Windows. O que muda basicamente é a forma de você lançar as informações no sistema. Então, para quem está muito acostumado com o sistema desktop, vai estranhar um pouco a forma de se lançar as informações no sistema web. Outro ponto é que a forma de cobrança da mensalidade é diferenciada. O Grandsoft, normalmente, a gente cobra a mensalidade por número de computadores. O Grandsoft Web não, nós cobramos uma mensalidade de acordo com o número de empresas, né, de CNPJ, e número de usuários que vão estar acessando o sistema. Além do mais, nós dividimos o Grandsoft Web em 3 módulos. Então nós temos o plano Standard, que é a versão, basicamente você tem todos os recursos do sistema, você tem ali, tirando a geração de remessa bancária, por exemplo, a conciliação bancária, e relatórios DRE, nós tiramos dessa versão que visa mais o pequeno comerciante lá que precisa de um software para vender, para gerar nota fiscal eletrônica, para controlar de quem ele precisa receber, quais as despesas que ele tem, e o Grandsoft, a versão standard, já te entrega muita coisa. Já a versão completa do sistema, ela vai te entregar tudo que basicamente tem no Grandsoft. Então você vai ter ali a remessa bancária, você tem os relatórios de DRE, você vai ter a parte da conciliação bancária. Então, se você pretende trabalhar bem o financeiro dentro do Grandsoft, a sugestão é você utilizar a versão completa do sistema. E por fim, você tem a versão Premium, que a versão Premium ela vai trazer todos os modos, mas o Sintegra. Então ela inclui o Sintegra, porque existe uma demanda maior de suporte para gerar as informações do Sintegra. Então a versão Premium ela é própria para isso. Outro ponto, o Grandsoft para Windows ele permite algumas customizações de telas, algo que nós não podemos fazer por enquanto no Grandsoft Web. As customizações que nós fazemos no sistema web são customizações de relatórios e modelo de etiquetas. Customizações de tela, colocar um botãozinho, uma tela própria para a empresa, por enquanto nós não podemos fazer, pois é um software que é acessado por várias empresas e qualquer problema que nós temos com customizações, ele é refletido imediatamente para as empresas que estão acessando. Portanto, por enquanto, customizações ficam somente restritas para o sistema desktop, que é o que você instala na sua empresa. Agora, o Grandsoft para o Windows pode ser acessado externamente? Pode. Você pode criar uma rede VPN. A rede VPN permite que você possa acessar a rede da sua empresa remotamente. Ou seja, você da sua casa consegue acessar os computadores da sua empresa e também, por tabela, você acessa o servidor, acessa as informações do Grandsoft, permitindo que você possa estar utilizando o Grandsoft em qualquer local. A sugestão é que você tenha um servidor com Windows Server instalado para que você possa fazer o acesso para o sistema através do Remote Desktop, que é uma ferramenta do Windows que permite fazer ele emula o sistema no seu computador, você pode estar acessando ele sem acessar o Grandsoft propriamente instalado na máquina. A outra forma é utilizar o servidor nuvem, ou seja, nós pegamos o banco de dados que está na sua empresa e nós colocamos ele num servidor que fica em qualquer lugar. Esse servidor ele é acessado através da conexão da internet. Não significa que é um sistema web. O sistema continua sendo instalado no computador, porém a comunicação, o acesso aos dados no servidor
é feito através da comunicação com a internet. Esse não é a forma recomendada de se trabalhar. Alguns clientes nossos que utilizam um servidor nuvem têm mais lentidão no acesso das informações, o sistema ele fica mais lento. Isso pode impactar na hora de você estar salvando uma venda, por exemplo, pode ser que ele não salve aquela venda de forma correta, ou então o sistema acaba ficando muito lento. Você tem que ter uma internet de boa qualidade e de preferência uma internet fibra ótica, então acaba não compensando o investimento, porque você vai ter um pouco de perda de informações, você vai ter uma lentidão e não é o cenário ideal. Se você não consegue montar uma rede VPN e você precisa acessar o sistema de fora da empresa, a minha sugestão é migrar para o Grandsoft Web. Ele já é otimizado para evitar esse tipo de problemas de comunicação entre o servidor nuvem, o servidor web e o computador onde está instalado o programa. Resumindo, utilize o Grandsoft Web se você trabalha com muitas filiais, né? Se você trabalha com mais de uma filial, ou se você possui showroom em um endereço, a fábrica em outro, e você precisa fazer com que esses dois locais se comuniquem e tenham acesso ao sistema. Se você não tem a necessidade de fazer o acesso externo, o ideal é você utilizar o Grandsoft. Lembrando que você tem que investir numa rede de qualidade para você poder aproveitar melhor o sistema e não ter os problemas de lentidão. É possível fazer a migração do Grandsoft para o Grandsoft Web? É possível sim. No sistema Grandsoft, nós conseguimos pegar o banco de dados e adaptá-lo para o Grandsoft Web. Então ele é transformado para funcionar no Grandsoft Web. Porém, uma vez que você está utilizando o Grandsoft Web e você desejar voltar para o antigo Grandsoft, nós não conseguimos fazer essa conversão. Ou seja, uma vez utilizando o Grandsoft Web, você não consegue mais voltar as informações para o sistema Grandsoft normal. O ideal é você fazer uma avaliação do sistema web antes de fazer a migração. Então acesse o nosso website Grandsoft Web, teste o sistema, tire todas as suas dúvidas com o pessoal do suporte e, claro, a partir do momento que você fizer a migração, você não consegue voltar às informações como estavam antes no sistema Windows. Bem, pessoal, então basicamente essas são as diferenças entre esses dois sistemas. E claro, peço para que você leia o artigo que está na descrição desse vídeo, ou então, em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa equipe para que eles possam te orientar melhor. Se for alguma dúvida específica, o pessoal vai estar te ajudando com isso. Nos acompanhe pelas redes sociais, ou então se inscreva no nosso canal do YouTube para mais vídeos e dicas e tutoriais de como utilizar o Grandsoft Web. Muito obrigado e até o próximo vídeo.